Voltamos a mais um capítulo aí da saga MBL versus libertários, ou da saga MBL Bosteja. No vídeo anterior eu falei sobre o artigo do Renan Santos, que ele publicou no site do MBL, e agora eu vou falar sobre a segunda parte desse artigo, que é direcionada ao vídeo do Rafael Lima, que ele fez em resposta ao primeiro vídeo do Renan Santos. Então o Rafael diz o seguinte, que você não pode argumentar contra a ética libertária, porque ao argumentar você já pressupõe, você já deixa implícito no ato de argumentar que a propriedade seja uma lei válida. Esse é um argumento originalmente de Hans Hermann Hoppe, onde ele diz que no ato da argumentação já está implícito o reconhecimento da propriedade privada, porque você precisa, para se comunicar, para estar aberto a uma resposta do oponente, você precisa reconhecer que ele tem a propriedade, ou seja, a legitimidade em usar o seu corpo, as suas cordas vocais para te responder. Eu particularmente discordo desse argumento, essa não é a minha justificativa ética. A minha justificativa, para quem quiser, está no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada e também no meu artigo Deduções Filosóficas. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Aqui eu só vou falar sobre a resposta do Renan, que é ridiculamente um lixo. Eu não poderia imaginar uma resposta tão lixo. Se eu tentasse fazer uma paródia e imaginar uma resposta lixo para esse argumento, eu não conseguiria imaginar o que o Renan falou. Que ele falou assim, se isso fosse verdade, ninguém conseguiria discordar da ética libertária. Ou seja, se você fala alguma coisa e nela está implícito que a ética é correta, a pessoa não conseguiria, alguma força sobrenatural bloquearia as cordas vocais, a pessoa não ia conseguir falar aquilo. Quer dizer, eu não sei o que responder pra esse tipo de argumento. É um humor puro. Eu acho que o Renan Santos deveria ser humorista. Ele deveria largar o MBL, deveria largar essas vídeo-respostas, essas argumentações e só fazer o humor mesmo, chutar o balde e virar um canal de paródia. Quer dizer, segundo o Renan Santos, se você se contradiz, as leis da natureza deveriam tornar impossível você falar a sua contradição ou você pensar a sua contradição. Ou seja, para o Renan Santos, eu não posso falar que 1 mais 1 é igual a 3. Se eu tentar falar isso, eu não vou conseguir porque é impossível. Então eu discordo que esteja implícito na ação de argumentar que você reconheça a propriedade privada. Inclusive, eu acho que você pode argumentar sem ter alguém na sua frente. Eu já fiz isso inúmeras vezes, inclusive quando eu gravo esse vídeo. Não tem uma pessoa na minha frente, só tem uma câmera. E mesmo assim eu estou argumentando apenas na presença de uma pessoa, que sou eu, e eu discordo desse argumento por vários motivos. Isso não invalida a ética. Eu concluo por argumentos sólidos que a ética libertária está correta. Isso já está no meu artigo Deduções Filosóficas, mas a resposta do Renan chega num nível de palhaçada. E eu digo palhaçada literalmente. Chega num nível de humor. Realmente parece que ele tá falando uma piada. O Rafael Lima falou sobre o pagamento de DARFs, que ele falou lá no vídeo dele. Ah, você nunca pagou uma DARF, mas tá dizendo que imposto é roubo. Que é a mesma coisa que você dizer assim, ah, você nunca foi assaltado, mas é contra o assalto. Você nunca foi estuprado, mas é contra o estupro. E aí ele diz, isso não foi um argumento. Então, pra que você falou isso, se não foi um argumento? Ele diz que foi uma ilustração. Então é assim, tudo que ele falar que não tem a menor contribuição com o que ele está tentando provar, é só dizer que foi uma ilustração e pronto. E se você apontar que aquilo é uma falácia, você é que tá errado, porque não reconheceu que foi uma ilustração. Parece até aqueles Olavetes que ficam falando que isso que o Olavo falou era uma figura de linguagem. Quando o Olavo falou que a Pepsi usava células de fetos abortados, era uma figura de linguagem, não era para você entender a frase literalmente como ela está literalmente estruturada. Você tinha que fazer uma interpretação figurativa da frase que ele está falando. Em seguida, ele relativiza o uso da palavra dívida. Agora ele diz que nós não temos realmente dívida com a sociedade no sentido de ter que contribuir, de ter que pagar imposto. Não, o vídeo era sobre imposto. Ele usou a palavra dívida com a sociedade, mas agora já não tem mais nada a ver com o imposto. Agora era só uma ilustração da dívida com os ancestrais, de como os ancestrais foram importantes na formação da nossa cultura, mas isso já não tem nada a ver com pagar imposto. Ele jogou isso ali no vídeo sobre imposto, só por acaso, só por acidente. Ou pra ilustrar, né? Ele adora ilustrar. Será que ele não quer ser ilustrador, fazer ilustração de livro infantil, em vez de ficar fazendo falácia na internet? Depois ele critica o Rafael Lima por ter caracterizado o discurso dele como fascista. Sim, o seu discurso, ele tem características similares ao fascismo, que é o coletivismo, que é o pensamento de que a sociedade é feita pelo conjunto dos indivíduos e não por indivíduos agindo por conta própria, que apenas os indivíduos em conjunto
conjunto é que podem determinar como a sociedade deve ser organizada e não o indivíduo. Sim, é o coletivismo, é basicamente o pensamento por trás do fascismo e sim, também é o pensamento que você apresentou no seu vídeo. E o Renan diz: não há nenhuma relação entre reconhecer o papel das relações sociais e um determinismo, a reduzir isso a uma personalização autoritária. Então, o que isso tem a ver com defesa do Estado? Porque você fez isso num vídeo onde você está defendendo o imposto e defendendo o Estado. Isso está no título do vídeo. Esse é o assunto do vídeo. Então, se não é, agora não tem nada a ver com isso mais. Agora é só você estar divagando sobre o papel da sociedade. Ué, mas os anarcocapitalistas reconhecem o papel de viver em sociedade, de fazer trocas, isso se chama livre mercado. Todo o ANCAP concorda com isso. Você usou esse argumento no seu vídeo porque você estava defendendo o Estado. Agora você já está mudando o que você falou e dizendo que não tem nada a ver com o Estado. Justificar o Estado com base no coletivismo é a justificação que o fascismo faz do Estado. Depois ele diz que o indivíduo se constitui de interações, como por exemplo a linguagem, a cultura, a sociedade. Eu concordo que as interações entre indivíduos são indispensáveis para a ordem da sociedade e para a ordem de qualquer indivíduo, porque eu sou descentralista. Eu sempre vou defender a divisão e competição entre múltiplos indivíduos, porque isso faz parte fundamental da descentralização da sociedade, da descentralização da vida consciente em geral. E eu acredito que o Rafael Lima concorde comigo. Agora, o Renan quer fazer parecer que os libertários acham que o indivíduo pode existir por conta própria e que o mercado é só uma coisinha adicional, é só um enfeite. Não, os libertários reconhecem que o mercado é fundamental para o ser humano. Só que o Estado é incompatível com o mercado. O Estado é um destruidor, um predador, um parasita do mercado e não uma parte do mercado. Então o Estado destrói a interação entre indivíduos. Inclusive o que o Estado faz não é uma interação, o que ele faz é uma agressão. Ele não pede o consentimento do outro lado para fazer o que ele faz. Depois olha o que o Renan diz. Ele diz que o Estado não é justificado por dívida, esse tipo de coisa. Ou seja, metade do vídeo que ele falou agora não vale nada mais. Agora é só brincadeirinha. Mas sim por uma construção histórica. Ou seja, tudo que acontecer na história, segundo o Renan, está justificado, porque foi assim que aconteceu. Então, por exemplo, o Estado Islâmico, o Estado dos muçulmanos, o califado, tá justificado. Todas as leis que eles seguem, a lei da Sharia, tá justificado, porque foi assim que foi construído historicamente. O nazismo foi construído historicamente, então ele tá justificado. Qualquer coisa que aconteceu por esse tipo de argumento tá justificado. Ou seja, isso é um total niilismo ético, niilismo moral. É simplesmente você dizer que não existe certo e errado, que tudo que acontecer tá certo. Então pra que você faz um vídeo discutindo se imposto é roubo? Se você já não acha nada errado, tudo que acontece historicamente tá certo e acabou. Então fala isso logo, fala: eu não sou contra nada, nem a favor de nada, tudo que aconteceu historicamente tá certo porque a história determina o que é certo, então pronto, tudo tá certo. Ele fala de novo sobre sacrifício, que eu já falei no outro vídeo, que ele confunde o indivíduo se sacrificar pelo bem dos outros, um Estado roubar você e arrancar os seus recursos e dar pra ele mesmo, como se fosse a mesma coisa, como se o Estado arrancar as coisas dos outros equivalesse a um herói de fantasia, da literatura, se sacrificar para salvar as outras pessoas. Ele é incapaz de diferenciar uma ação feita livremente pelo indivíduo, uma escolha moral feita pelo indivíduo, e o Estado chegar e arrancar à força recurso dos outros. Ele é incapaz de perceber a diferença. E ainda cita o Retorno de Jedi, onde os heróis que se sacrificaram, que foi o Luke Skywalker, o Darth Vader, que no final abandonou o lado negro e se sacrificou, então pra ele isso é igual ao Império, porque o Império é o Estado, que chega impondo sua força sobre os outros e quem não concordar, como o próprio Renan disse no seu vídeo, foda-se se você não concorda. Lembrando que na trilogia Star Wars, as forças que se opunham ao Império eram chamados de rebeldes, sendo que o discurso do Renan não tem nada de rebelde, é um discurso totalmente autoritário, totalmente coletivista. Depois ele fala sobre limites, que existem limites naturais, que são as leis da física, limites contratuais, ou que são feitos com base na propriedade privada, e limites simbólicos, como por exemplo, o limite de um pai mandar no filho, falar que o filho não pode fazer alguma coisa. Só que ele ignora completamente que quando um pai restringe as ações do filho, esse filho é dependente dele, esse filho vive na propriedade privada dos pais. Quando o filho sai de casa e se torna independente, os pais já não podem mais mandar nele. Exatamente
essa autoridade, entre aspas, dos pais para os filhos, que não é autoridade de verdade, porque ela está baseada na propriedade privada, e por isso ela não é uma autoridade, realmente. Ela é só uma ação legítima dentro da lei de propriedade privada. E aí o Renan quer usar isso para dar um salto e concluir o Estado. Aliás, como ele quer usar qualquer coisa, qualquer desculpinha, ele já conclui que logo o Estado é legítimo. E se não der certo, ele fala que era só uma ilustração. Depois ele fala que o Estado é um ente de administração. Como ele pode administrar uma coisa de uma forma centralizada? Qual é o incentivo dele administrar qualquer coisa se ele não tem concorrência? O Estado é exatamente a eliminação da concorrência, a eliminação da competição. É como se fosse uma empresa que fala assim, quem quiser competir comigo vai levar bala na cara e acabou. E só eu vou fazer isso aqui, e quem não gostar vai levar bala. É isso que o Estado faz, ele simplesmente impede qualquer pessoa de competir. Ou seja, quem diz se ele deu certo ou não é ele próprio. Não tem ninguém que possa julgar o Estado de igual para igual. Ele mesmo se julga, ele mesmo já é autoridade. E como então ele pode administrar alguma coisa? Quando você tem uma empresa privada, você espera que ela te forneça um bom serviço, porque ela sabe que se ela não te oferecer um bom serviço, tem concorrentes que vão fazer isso e que vão tomar o lugar dela no mercado. Com o Estado é o contrário, você tem a garantia de que ninguém vai concorrer com o Estado. Por isso você vê esse tipo de coisa como Lewandowski no avião, que mandou prender o cara porque ele se posicionou contra o STF. Eles são autoritários mesmo. Se você discordar, você vai preso. E se resistir à prisão, você leva bala. Vê se uma empresa privada faz isso. Se você for numa lanchonete e fizer alguma reclamação, as pessoas vão te ouvir, vão pedir desculpas, às vezes vão te dar alguma coisa de graça, alguma coisa pra compensar o incômodo que você teve. No livre mercado, as pessoas estão sempre tentando agradar o consumidor, estão sempre tentando conquistar o consumidor. No caso do Estado, não. Ele espera que você concorde com tudo, ou então você vai preso, ou então você sofre violência. E ele diz assim, imposto não é roubo porque é uma taxa administrativa. Que falácia é essa? Então, se por acaso algum traficante, alguém de alguma facção aqui vier me cobrar uma taxa e disser assim, ah não, mas é porque eu administro aqui a comunidade, então isso não é roubo porque é taxa administrativa. Qualquer pessoa que me roubar e usar isso pra administrar alguma coisa, então pronto, não é roubo. Aquela mesma falácia de dar alguma coisa em troca. Eu te assalto e te dou um chocolate em troca, então não é assalto. Então o vídeo já tá extremamente longo e ele continua aí com as falácias. O fato é que ele dá uns exemplos de coisas que são proibidas, mas essas coisas também são baseadas na propriedade privada. Então não adianta, o que diz o que é legítimo ou não é a lei de propriedade privada. Se você violar essa lei, você está sendo um agressor. Por quê? Porque é impossível resolver conflitos sem a propriedade privada. É impossível dizer quem tá certo, o fulano ou Beltrano. Se você não colocar isso perante a propriedade privada, é impossível dizer quem tá certo. Porque alguém vai ter que se fazer de autoridade para mandar no outro e para dizer que ele é que tá certo. Então vai ser a lei do mais forte. A lei do Estado é essa. A história de todos os estados é um bando de gente armada metendo bala nos outros e roubando aqueles que sobrevivem. Se você quiser apoiar esse trabalho de argumentação, de vídeos e respostas, você pode se tornar um apoiador deste canal através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado a todos os apoiadores. É graças a vocês que eu posso continuar esse trabalho, graças aos apoiadores que eu posso postar esses vídeos, essas vídeos e respostas, as sagas de Bosteja, as sagas do MBL. Então torne-se um apoiador também, isso é importante para manter o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.